O governador de Minas, o Pimentel, já estava em Mariana, tinha acabado de chegar lá e me falou, olha, algo parece muito grave, já tinha escurecido, a gente só ouviu os barulhos, aquela coisa ensurdecedora, né? Porque ninguém tinha dimensão, só que tinha tido uma ruptura de uma barragem. Então foi um momento muito tenso, foi um momento de quem coordenava o quê, como é que o governo federal entrava para dar suporte ao governo estadual, o governador de Minas à frente, junto com os prefeitos, o governador do Espírito Santo, que é o Paulo Artung, se mobilizando, os prefeitos correndo, comitê de bacia, IBAMA, ICMBio, todo mundo se mobilizando, desloca helicóptero, traz helicóptero, Agência Nacional, a ANEEL, como operador nacional de sistema, Agência Nacional de Águas por causa da barragem Risoleta Neves, os prefeitos, abastecimento de água, foi montado um esquema e um arranjo, nós tivemos que montar um arranjo de emergência para lidar com algo que acho que nunca o Brasil tinha enfrentado. Eu, pelo menos em 35 anos na área ambiental, enfrentei outros desastres, principalmente no setor de petróleo, tá? Offshore, que também foi Baía de Guanabara em 2000, enfim. Você tem histórias no Brasil de tragédias ambientais, mas não a tragédia de Mariana, né? Então, acho que a primeira questão foi algo sem referência, não só no Brasil, mas como no mundo, tanto é que é considerado o maior desastre da mineração em todo o mundo, na escala, na magnitude e mais do que isso, no impacto, né? Não só o impacto ambiental, mas no impacto social, no impacto político da perda de vidas humanas, mas de perda das vidas das pessoas. As pessoas perderam o seu jeito de viver, da noite para o dia. E isso é algo que você não reconstrói. Você, na realidade, possibilita que a pessoa tenha um caminho, um novo caminho para seguir, mas você não devolve aquilo que a pessoa perdeu, né? E perdeu da noite para o dia, sem ter dimensão do que era aquela tragédia. Quando amanheceu, e que era a história de monitorar a lama, onde é que estava a lama, como é que corria, etc., começamos a ter uma dimensão do que estava acontecendo, pelo menos no Ministério do Meio Ambiente. Nós tínhamos que deslocar os aparelhos, os helicópteros, tudo da Amazônia, que estavam em operações. Então foi montado o presidente do IBAMA, o presidente da ANA, todos se deslocaram e eu tive que ficar para equacionar as medidas todas orçamentárias, as medidas de dinheiro, de risco, coordenação política e a própria subsidiar a presença da República com todas as informações que estavam acontecendo. Então são momentos assim, muito tensos, não só pela tragédia, mas são momentos de governança e de gestão pública. Foram momentos que eu acho que o governo federal nunca tinha vivido naquela dimensão. Nós dividimos em 4 segmentos, não falha a memória, 5 segmentos ao longo do Rio Doce, e para o tempo que a lama ia chegar e como é que você ia removendo, monta a equipe do Instituto Chico Mendes, por causa do negócio de chegar na costa, retirar as espécies, tentar coletar o máximo possível para você poder assegurar depois a reprodução, e aquilo varrendo, não só a fauna, mas a fauna do chão dos rios, e a montagem dos chamados planos de contingência, porque os prefeitos tinham, principalmente os prefeitos ao longo do rio, os municípios ao longo do rio, os prefeitos que eram dependentes da captação de água do rio, como é que você ia ter a contingência para poder fazer abastecimento humano? Aí entra o secretário nacional de defesa civil, entrou o exército, entrou todo um aparato federal para dar suporte aos 2 estados, né? E todo um aparato da área ambiental para que Estado, União, Estado e município pudessem trabalhar conjuntamente além do Comitê de Bacia. Essa estrutura de coordenação é uma estrutura extremamente complexa que nunca tinha sido implementada no Brasil. No governo federal, você tinha que conciliar a área ambiental com a área de integração e desenvolvimento regional, com a defesa, com Minas e Energia, com a questão de defesa civil, óbvio. Então, saneamento, tudo isso junto, num desafio que era de gestão, capacidade de resposta naquele momento de atendimento às vítimas, de suporte aos governos estaduais e municipais, os prefeitos absolutamente impactados, né? São 39 municípios, se não me falha a memória, que são impactados diretamente pelo desastre. Então, esse primeiro momento é um momento de gestão da crise, gestão. Você tem que viabilizar os meios, dinheiro, liberar orçamento, você tem que estar com o ministro pronto para assinar as coisas, entendeu? Eu tive que montar um QG,
eu não saí do meu gabinete, entendeu? Operando, despachando, aí vem também uma pressão muito grande, tem que punir, tem que prender, começa a demanda da sociedade intensa, porque a mídia quer saber o que está acontecendo, e é correto que quer saber, e você desloca as equipes de campo para poder avaliar os danos, etc., coordenar. Foi o presidente do IBAMA, o presidente da ANA, o presidente, todo mundo correndo, tá, para poder, na realidade, organizar essa, o que eu chamo assim, resposta do impacto, aquela resposta que você tem que entrar e viabilizar que todo mundo possa te trazer uma avaliação real do que está acontecendo e para que você possa, junto com outros ministros, com os governadores, com a presidente da República, você poder avaliar por onde ir e por onde, na realidade, gerir o acidente. Você não vai controlar risco, você não vai controlar dano, você não vai controlar ninguém, você vai fazer uma gestão. Olha, como é que eu vou resolvendo isso progressivamente, entendendo os problemas que estavam emergindo. Então esse é o primeiro momento. Há um segundo momento, que é o momento quando o acidente, o desastre, melhor dizendo, ele entra no ritmo dele. Você sabe que aquela lama vai descer, ela começa a diminuir a velocidade, que ela começa a sedimentar, parte expressiva dela sedimentou na barragem, então parou ali, e você começa a ter uma visão no tempo dos novos danos que vêm. Então é uma coisa muito diferente do primeiro momento. O primeiro momento você não sabe o dano que vem, você sabe que caiu, pum. Então você está ali, além de estarrecido, né, todo mundo assustado com aquilo que tinha acontecido, a dimensão é algo realmente sem precedentes, né, o maior desastre da mineração do mundo. Por outro lado, quando aquilo começa a ganhar o que a gente chama de dinâmica, o ritmo da lama indo ao longo do rio para chegar no Espírito Santo e depois chegar em Regência chegar no mar, você tinha que avaliar quais eram os novos impactos. Tá? Então, quem ia ficar sem água, como é que você ia fazer abastecimento, com o seu governador Valadares, Linhares, a contingência das empresas que não poderiam captar água, as empresas, a atividade econômica dos municípios, tudo parando. A questão chegando lá em Regência, os hotéis, tá? O campeonato de surf, tudo, e mais o impacto ambiental propriamente dito, né? O que se você pode montar, como nós montamos uma estrutura toda de semibio, de coleta de espécies, de indivíduos de várias espécies, para você depois poder fazer repovoamento. Então nós tivemos que deslocar os caminhões vindo de São Paulo, do Centro de Pesquisa de Pesca. Nós tivemos que fazer uma série de operações. Quais são as soluções que serão dadas quando a lama passar por tudo e que você vai ver a terra arrasada. Você vai ver, nesse caso, o rio arrasado, né? Não só a terra arrasada, o rio arrasado e uma dimensão de impacto, de perdas, etc., não só materiais, mas perdas de vidas humanas, mas perda de valores, de estilo de vida, de cultura, de vizinhanças, e isso é aquela população que tem hábitos muito arraigados, muito verdadeiros, muito próprios. Então, você lidar com essa terra arrasada é também muito impactante, entendeu? Com o rio arrasado, o rio que já vinha sofrendo problemas enormes de degradação, né? E de repente ele tem uma morte súbita. E por último, quer dizer, aí tem isso que eu chamo essa terceira fase, que é uma fase de pensar, depois que você olha tudo, como é que você vai remediar, como é que você vai cuidar daquilo, sem entrar naquilo que é normalmente o tradicional, de você entregar ao poder público a responsabilidade de fazer tudo. Então entra os dinheiros, qual a indenização, etc, etc. Como é que entra o dinheiro? O governo federal vai fazer isso? Imagina. Ou, o que também é muito comum, você entregar isso para terceiros, tipo, deixa que alguém vai resolver esse problema e ia ficar lá o passivo. E nós temos o passivo ambiental, nós temos experiência, como por exemplo no Rio de Janeiro com a Ingá, né, aquela famosa massa falida de uma barragem de rejeitos que tinha em Sepetiba, que ficou mais de 20 anos. A história, na realidade, tem talvez 3 aspectos que devam ser observados. Então, a primeira coisa é que o governo federal entendeu que deveria ter uma coordenação entre os entes da federação, envolvendo os municípios, o presidente do conselho, do comitê de bacia, etc., para que nós pudéssemos ter uma visão mais integrada
de como dar-se-ia o processo de recuperação, tá? Isso não tem nada a ver não tinha nada a ver e não tem nada a ver até hoje com os chamados processos punitivos de avaliação de crimes ambientais ou de outras responsabilidades, isso a cargo da justiça, e continuam os processos assim, tá? Então, na realidade, a preocupação era, nós temos que construir um caminho onde você possa promover a restauração ambiental, da maneira mais rápida possível, ou seja, não se perder naquilo que as outras experiências que estavam no Brasil, como eu citei anteriormente, o caso da Ingá, no Rio de Janeiro, da cidade dos meninos também no Rio de Janeiro. Então nós temos várias experiências no Brasil, exemplos de por onde não ir. Tá? O que é por onde não ir? Você judicializa o processo e, obviamente, isso entra num caminho que leva muito tempo e aquelas pessoas ficam com as suas vidas expostas. Por outro lado, as pessoas podem fazer acordos que são prejudiciais a elas, porque elas querem resolver o problema, e aí também tinha uma situação de perversidade, assim, de você não ter uma justiça da empresa ser realmente responsabilizada na relação direta da restauração. Uma coisa é a responsabilidade criminal, outra coisa é a relação direta de indenização, isso tudo a justiça cuida. A gente queria saber como nós vamos recuperar e devolver o Rio Doce, ou melhorar o Rio Doce, ou ajudar a natureza a fazer o seu trabalho, né? Porque, no fundo, tem uma depuração que a própria natureza iria fazer, ou está fazendo, né? Já está fazendo. Então, o desenho era um desenho, a discussão era não repetir o que a gente sabia que a judicialização levaria. O segundo aspecto é que não era internalizar recursos dentro dos entes públicos, que isso entraria, tipo, vamos resolver o problema de saneamento. Então, os municípios que forem impactados, você colocar dinheiro dentro direto do município para ele poder fazer a recuperação. O ano seguinte era um ano de eleição. Tá? Então, também uma grande preocupação que você não tivesse um uso político eleitoral de curto prazo, você não desperdiçasse recursos, que você, na realidade, pudesse ter algo inovador. E esse comitê, que era uma coisa inovadora, que a presidente instituiu, que era a coordenação entre os entes da federação, esse comitê também foi instado a olhar todo o trabalho que vinha pela frente. Tinham dois braços nessa época, né? Era o braço da área socioambiental, a área ambiental, e tinha um outro grupo coordenado pela Casa Civil do Presidente da República sobre questões socioeconômicas, que envolvia as populações tradicionais, questão de saúde, etc. O meio ambiente estava cuidando de como é que a gente ia recuperar. Aí, numa das discussões, nos debates, surgiu a ideia da gente, que tinha um terceiro fator que era super importante, e isso o governo federal não abria mão. E os governos estaduais também, que você tivesse um forte controle social e de corresponsabilidade, que você pudesse corresponsabilizar aqueles que estariam envolvidos na restauração. Ou seja, a gente não queria a indústria da consultoria, a gente não queria a indústria dos especialistas, você começa a colocar dinheiro em várias instituições e aquilo não volta para resultado concreto dos atingidos. E, por outro lado, a sociedade cobrava paulatinamente um controle sobre isso. Então, teria que ser algo que a sociedade pudesse ter controle. Tá? E se pudesse ter controle, tinha duas figuras. Uma, direto, tá? Não necessariamente só os atingidos, a sociedade lato sensu, uma responsabilidade do chamado poder público, tá? E o próprio envolvimento do Ministério Público, porque por isso é uma fundação. Por ser uma fundação, o Ministério Público tem controle. Tá? Então, surgiu a ideia de se ter algo inovador, que era instituir uma fundação, por causa do controle social, em que você pudesse ter um fundo. Esse fundo, na realidade, vem de uma justiça se faça, e deve se fazer e reconhecer publicamente, uma ideia do Sebastião Salgado e da Lélia. Eles saíram de Paris direto para o Brasil, vieram falar com a presidente da República, depois foram ao meu gabinete, e a ideia era que você pudesse ter um fundo para restaurar nascentes. Eles queriam recuperar o doce, a bacia do doce. Então a ideia do fundo, na realidade, não era só para nascentes, passou a ser um fundo de restauração de toda a área impactada, e esse fundo seria gerido por uma fundação. Tá? E essa fundação, ela era instituída somente com essa finalidade, recuperar
a bacia do Rio Doce na área atingida, tá? E viabilizar com a maior transparência possível, tá? Os resultados desses programas com um controle do poder público, daí o tal Comitê Interfederativo que envolvia os estados e o IBAMA, os órgãos federais de meio ambiente, para avaliarem e aprovarem ou não os projetos de recuperação que as empresas teriam que apresentar. Então a ideia nasce daí. A Advocacia Geral da União é responsável por conduzir técnica e juridicamente, porque ela tem que organizar isso, junto com a Procuradoria-Geral dos dois estados. Dois procuradores gerais do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais se juntaram a isso e começaram a construir um modelo. Daí a ideia de uma fundação com um fundo, algo também que a gente tinha em mente que isso não ia durar só 4 anos. Isso iria levar muito mais tempo. Então, não ficaria ligado somente ao chamado 4 anos de governo. A gente não queria que ficasse ligado a governador ABC ou presidente X, ou tampouco ligado a prefeito ABC, XYZ. Isso tinha que ser uma coisa mais que pudesse interagir, mais do que pudesse ser inovadora. A gente arriscou muito, eu acho que foi uma ousadia naquele momento de buscar um caminho que era um caminho que pudesse assegurar continuidade dos trabalhos independentemente dos governos e que não fosse controlado pelas empresas. As empresas, elas participam em caráter consultivo, elas não têm poder de veto. Quem tem poder de veto é o Comitê Interfederativo, que é o comitê formado pelo poder público. Ali sim tinha o poder de veto, não o Conselho Fiscal, etc, etc. E aí se desenhou a primeira ideia da fundação. Que isso é uma parte de má compreensão do modelo. Eu acho que muita gente estava interessada também em ficar com isso, interesses municipais, políticos, todos legítimos, não estou dizendo que não sejam legítimos. Isso pode ter atrapalhado interesses de pessoas e todo mundo começa a dizer que para que ter uma fundação, se eu posso executar direto o dinheiro, porque me dá o dinheiro que eu faço isso, faço aquilo. Engraçado que as críticas, elas pouco observavam que a fundação foi criada voltada para o controle da sociedade, não para o controle de interessados. É distinto isso. A sociedade tinha que ganhar um tecido mais amplo do que somente aquelas pessoas na área de Mariana, além dos atingidos, claro. Uma coisa são os atingidos, outra coisa é você entender uma coisa além de Mariana, além de Minas ou Espírito Santo, além ali naquela bacia do Doce que foi impactada. Isso impactou o Brasil. A recuperação do Doce é uma referência para o Brasil, não é uma referência só para as pessoas que moram ali. E é muito interessante também, porque mostra uma coisa que as pessoas não têm muita noção. Como é que você coordena intervenções que requerem 3 instâncias de poder público. Então, se você vai, por exemplo, na questão de saúde, tá? As compensações ou os programas estão colocados lá sem expectativa, pelo menos até onde eu acompanhei, de você estruturar um sistema de saúde que aquela região não tinha. Não tinha. Tá? Então, as medidas que vão ser estabelecidas, não só para as pessoas atingidas, mas para a sociedade, todos aqueles municípios, então, no sistema de saúde, essas medidas requerem uma postura, por exemplo, no meu entendimento, de maior coordenação de prefeitos, governadores com o próprio SUS. Porque você vai trazer estruturas permanentes de hospitais, de leitos, de tecnologia, etc., serviços de prevenção e de saúde pública, de remediação, serviços de atendimento psicológico, tem uma série de coisas, pessoas que estavam desprovidas disso. E aquilo ali, na realidade, faz um raio para aquela região. Não são só os municípios diretamente atingidos, você cria uma estrutura, tá, que atende em segurança, em educação, em saúde, etc., toda uma região. Eu fui a Bento, eu vi a praça recuperada, eu vi a cidade, na margem do rio recuperada, eu vi onde a lama chegou, andei pela parte rural, etc., etc. Mas as pessoas atingidas não
não querem uma cidade que é construída como a gente no Brasil está acostumado a fazer quando você vai, por exemplo, fazer uma hidrelétrica que você inunda uma cidade, você vai constrói uma cidade toda arrumadinha, né, assim, que as pessoas muitas vezes não têm identidade. O que as pessoas de lá pediram é que tivesse a mesma relação, inclusive os mesmos vizinhos, do que existia anteriormente. Segundo me foi explicado, quando eu fui visitar, acho que na segunda vez, isso levou um debate de 2 anos. Até a compra do terreno, a escolha do terreno, quem é que fica. Isso levou 2 anos para você ter um consenso de 99% das pessoas, uma grande maioria, e aqueles que desistiram, que venderam o seu direito, quero ir embora daqui, me indenize que eu quero morar em outro lugar, etc. Ou seja, saíram daquele espaço. Essa complexidade das relações humanas e das relações do homem com a terra, com seus valores, isso não é tangível para muita gente. Isso pode também ficar refém de uma estrutura burocrática ou de uma estrutura menos eficiente da gestão pública de tomar decisão em relação a projetos que são apresentados pela fundação ou pelas partes interessadas para solucionar o problema. O modelo pode e deve ser aperfeiçoado, tá? Ele nasceu abrindo uma porta para um caminho que o Brasil precisa muito aprender, que é lidar com estruturas mais independentes que têm responsabilidade de devolver à sociedade os resultados, com toda a transparência. E esse à sociedade é muito além de governo. O próprio governo, às vezes, acha que não deve prestar contas, ou que o fato dele estar fazendo aquilo já é a prestação de contas. Não. O governo também tem que aprender, o poder público ele deve submeter a estruturas mais eficientes de resultados, né? O que ele vai entregar, qual é o impacto no IDH, como é que melhora isso. E, por outro lado, a pressão, sim, de voltar a operar com a empresa, porque a arrecadação de tributos para os municípios, isso tudo você vai descortinando, você vai vendo que a economia para, né? O prefeito que tem, sei lá, 80% da sua renda, além do fundo de participação, transferência dos municípios, ele tem lá o dinheiro vindo dos royalties da mineração. Parou! Parou! Os impostos que vêm da mineração, etc. E o cara começa a ficar no sufoco, eu preciso de dinheiro, então eu quero que volte a funcionar. Essa dinâmica é que o Brasil não conhece. O Brasil, e a Renova, ela acabou tendo que lidar com isso, pelo que me foi reportado depois. Ela teve que entrar no mundo de lidar com essas diferenças, com essa complexidade de situações políticas, e muito, no meu entendimento, também associada à falta de liderança. Você, quando tem grupos que conseguem coordenar-se entre si, são líderes, você não espraia, você não fragmenta. Quando você tem vários interesses, muitos deles com trade-offs conflitantes e com pequenos poderes instituídos, você espraia, você fragmenta e você perde a unidade. Então você fica respondendo o que eu chamo reativamente. E a história ali não era para responder reativamente, a história ali é para você agir de uma maneira inovadora, trazendo todos com a capacidade de diálogo, acho que nunca experimentada no país. Completamente. Eu acho que é viável, não quer dizer que não é um modelo que foi criado, como eu disse, é um modelo que tem uma certa alquimia, porque você tinha uma vontade política muito grande de fazer algo novo, que assegurasse que você pudesse recuperar, independentemente dos governos que viessem depois. Ninguém queria acordos pequenos, não, tem que entregar pronto. Tem que entregar, a sociedade tem direito a isso. Segundo, a gente queria a sociedade mais engajada, não quer dizer que o modelo não pudesse ser aperfeiçoado, tanto é que sofre aperfeiçoamentos. Terceiro, a gente queria que o modelo pudesse ser replicável em outras situações. Por exemplo, quando você pega as compensações ambientais de licenciamento ambiental das grandes obras, tá? Você olha uma bacia, às vezes estão acontecendo 3, 4 obras de grande impacto. Tá? Então, você consegue desenhar os impactos cumulativos, mas você não consegue ter uma governança cumulativa. Então, às vezes, as compensações socioambientais ou socioeconômicas, elas são, em vez de ser convergentes, elas são divergentes. Em vez de você agregar, ter uma visão integrada, que cada empreendimento está pagando uma coisa,
Mel está pagando a mesma coisa 3, 4 vezes. Em saúde, educação, em inclusão social, direitos humanos, você tem isso muito comum. Então, a gente também tinha uma expectativa de falar assim, será que isso vai ajudar também a você ter uma melhor coordenação da agenda de recursos hídricos com os comitês de bacia, com a questão das compensações, da integração do meio ambiente com recursos hídricos. São dois sistemas que não dialogam na lei brasileira, são dois sistemas completamente independentes. É muito interessante isso. O Ministério do Meio Ambiente tinha que cuidar à época de 3 sistemas que não conversavam entre si. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Estruturas completamente distintas, tá? Quando você põe uma instituição como essa, será que o modelo dela aperfeiçoado pode equacionar na perspectiva da gestão por bacias, que é o que a gente entendia que era o melhor, que era um caminho, o melhor planejamento ambiental, e integrando com isso os investimentos, e você pudesse dar escala para as coisas, em vez de ficar aquelas coisas miudinhas, espalhadas, etc, etc. Então, ela também, quer dizer, aí tinha um certo sonho, uma ambição de que ela pudesse abrir um caminho. Nós sabíamos das dificuldades, mas não tínhamos dimensão de tudo. Que não seria nada trivial, mas que teria que ser diferente daquilo que nós conhecíamos, que era colocar dinheiro nos cofres públicos e esperar as licitações ou então a judicialização por 20 anos. O doce não podia esperar 20 anos. Entendeu? E nós entendíamos no governo que também nós não queríamos que esperasse 20 anos. 20 anos a gente achava que 20 anos depois que a natureza teria tido um belo empurrão, uma bela contribuição. E mais do que isso, você teria uma visão clara da recuperação do dano ambiental. O que eu acho mais interessante da Renova é a perspectiva de você ter algo novo. Não quer dizer que o modelo dela seja ideal. Como eu disse, nasceu de um debate muito quente, mas da busca de um novo caminho. Não quer dizer que ela esteja fazendo tudo para que ela foi desenhada a fazer. Eu acho que ela pode e deve fazer e fazer mais rápido. Ela passou a tal da curva do aprendizagem, você tem que agora acelerar, você tem que entregar, fazer entregas, mostrar. Agora, é a gestão pública que muda, entendeu? O acidente ou o desastre determinou uma mudança de gestão pública. E é isso que as pessoas não estão enxergando. As pessoas acham que é só participar de reunião. Não é. É cobrar um outro modelo de gestão pública, onde eu tenho direito, sim, como cidadão, que pago meus impostos, de acessar aquele serviço público. Se o município não tinha condições de fazer um hospital que hoje tem, porque está sendo dado, como é que o município vai manter aquilo depois que a Renova deixar de colocar o dinheiro? Qual é a estrutura que tem que ser? É pelo royalties da mineração que vai continuar sendo explorado? Qual é a transparência de alocação do dinheiro de royalties de mineração? Você muda a alíquota, etc, etc. As pessoas não sabem, as pessoas acham que é só no aniversário da cidade tem um show de alguém. Não pode, está na hora. Se é participação que se cobra, não é só o atingido que vai ter a casa restaurada, vai ter o trauma dele irrecuperável. Isso é irrecuperável, você vai ter que cuidar dessa pessoa, tá? Agora vem cá, como é que ele também é responsável pela mudança de vida de outras pessoas que moram ali? Como é que é um conceito muito mais amplo de participação e de inclusão política e inclusão social, e de cobrança dos gestores públicos sobre esse novo patamar. Isso vai ser entregue. Vai demorar? Talvez demore. Eu tenho lido nos jornais que está acelerando, que tem fazendo isso, fazendo aquilo. Na hora que foi entregue, tá? Aí, do ponto de vista do termo de compromisso, do TETAC, está lá cumprido. E quem cuida daquilo? Aí é que começa o jogo. Ela não foi criada só para restaurar, para resolver o problema que não entra no setor público o dinheiro. Não, ela foi criada também para discutir, mobilizar, dar inclusão política às pessoas e falar assim, discutam qual é o modelo, sejam transparentes em relação aos recursos que estão vindo, não só da ação das empresas, mas efetivamente os recursos públicos que deverão vir para lá para atender a qualidade de vida daquelas pessoas. Não sejam passivos. Ela tem que ser vista como um novo instrumento que abre um novo caminho, uma nova porta, uma nova maneira de você poder trilhar, onde Ministério Público, Defensoria Pública, todo mundo está envolvido em participação social, preparem de fato, todos que estão, preparem de fato a sociedade a se engajar politicamente
em relação aos seus direitos e deveres individuais e coletivos e cobrar e fazer a gestão pública local, estadual e federal mudar o seu rumo. É isso que está colocado aqui. Esses questionamentos devem se manterem vivos, sob pena de que isso tudo não seja levado adiante como um modelo, com os aperfeiçoamentos todos necessários, para que o Brasil possa ter um maior tecido político social, que o Brasil possa ter mais participação social, ou seja, a sociedade ser dona dos seus rumos, e não achar que cai do céu. O que cai do céu, infelizmente, muitas vezes são tragédias, como nós vivemos, Mariana.